Oi galerinha, correção número 6 de 30, dessa vez um tema relacionado ao sistema penitenciário brasileiro. O aluno me mandou essa redação e aí eu vou fazer análise para vocês apontando o que precisa melhorar ou se tá bom, fazendo comentários que sempre agregam aí na tua vida. Ó, essa redação aparentemente é de um simulado de algum curso, o aluno fez a redação e nos enviou. Eu gostei, o conteúdo ficou bom, algumas coisas que eu posso observar aqui que poderiam ter sido melhores. Eu não sou o dono da razão, lógico, eu também erro, mas acredito que no fim das contas essa sequência de vídeos está ajudando vocês. Galera, vamos ler sem maiores delongas. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ó. Então, aspecto 1, descreva os problemas que afetam presídios brasileiros. 2. Indique por que motivos os problemas dos presídios impactam diretamente a segurança da sociedade. E 3. Elabore propostas para que a realidade prisional brasileira seja melhorada. Vamos lá. Um texto com a margem, esse recuo à esquerda um pouco grande, poderia ter sido menor, né? Sempre 2 centímetros, é o que preconiza o manual de corretores da Banca Sebrasp. Recuo de 2 centímetros, né? Enfim, isso não vai afetar a nota dele com certeza. A margem direita sempre respeitada aqui, um pouquinho para a esquerda, poderia ter sido atingida aqui um pouquinho mais para frente, né? Mas o que importa é não passar, né? Ó, vamos lá. A letra dele é compreensível, não é perfeita, mas é compreensível. Os parágrafos bem equilibrados, ó. Ele faz 4 parágrafos, um para cada aspecto e a introdução, padrão demais. É isso aí. A grave crise que o sistema prisional brasileiro enfrenta é tema de intensos debates nos meios político, jurídico e social. A questão é bastante complexa, pois esses problemas impactam diretamente na segurança da sociedade e isso aponta para a necessidade de medidas para melhorar esse cenário. Então, ele repete muito para, né? Para. Então, essa repetição deixa o texto um pouco truncado. Evitem isso. Uma introdução boa na qual ele menciona os tópicos frasais, ele anuncia os tópicos frasais que ele vai abordar durante o fluxo argumentativo. Muito bacana a introdução. Apesar de marcas de esqueleto sempre, né? Mas está tranquilo. Eu vi que ele tentou diminuir, né? O esqueleto, tentou usar palavras dele ali. É bom. Aí, inicialmente, agora ele vai abordar o primeiro aspecto, que é os problemas que afetam presídios brasileiros. Então, descreva os problemas que afetam os presídios brasileiros. Então, vamos lá. Inicialmente, é importante destacar os problemas que os estabelecimentos... tem um problema aqui, estabelecimentos prisionais, né? Então, não é prisionais, é prisionais, né? Então, tem um probleminha aqui de grafia. Prisionais enfrentam. Ah, não, perdão, gente. É estabelecimentos penais, né? Estabelecimentos penais. Penais, tá certo. Estabelecimentos penais enfrentam. Então, ele contextualizou o aspecto aqui por meio da repetição das palavras-chave do aspecto 1. Tá? Show de bola. Exemplo disso é a superlotação. Então, é o primeiro problema, a superlotação, né? O aspecto pede para ele falar dos problemas, então ele traz o primeiro problema, que é a superlotação, com certeza, em ordem de prioridade. A insalubridade é um outro problema, né? Vírgula. A falta de estrutura é um outro problema. O domínio da maioria desses locais pelas facções criminosas é um outro problema. Aí, vírgula. Se ele vai trazer um último elemento da enumeração, não precisa colocar vírgula, nem ponto e vírgula, né? Então não precisava dessa vírgula aqui. Essa vírgula está mal colocada, né? Essa vírgula aqui não deveria estar aí, porque o E já introduz o último elemento da enumeração. E a violência física, outro problema, sexual, outro problema, e mental, sofridas ou sofrida pelos detentos. Ele poderia ter colocado assim, e as violências física, né? E as violências física, sexual e mental, porque são 3 espécies de violência, né? Poderia ter colocado ali no plural. Esse cenário favorece a proliferação de... Ele fica com medo de não começar a palavra no final da linha, né? E errar na translineação. Isso é bem comum.
Eu também às vezes tenho medo de iniciar a palavra aqui e acabar ultrapassando aqui a margem, mas isso prejudica porque fica esses vácuos aqui, ó, esses vazios, né? Então, e esse cenário favorece a proliferação de doenças. A doença aqui ficou com a grafia bem ruim, né? Ó, ficou meio complicada a grafia. A banca com certeza apontaria um erro de grafia aqui, pela dúvida se essa palavra, se isso aqui é um A, se é um O, se é um E, né? Então a banca apontaria um erro de grafia aqui. Doenças, vírgula, tá? Sempre lembra, vírgula antes do como, introduzindo uma expressão explicativa, como HIV, né? Tuberculose e leptospirose. Show? Então ele apresentou os problemas. A banca pediu para ele falar dos problemas que afetam, né, o sistema penitenciário brasileiro. Aí ele continua. Isso mostra a necessidade de cumprir o que estabelece a Constituição Federal. Ó, ele poderia ter aumentado o tamanho desse C aqui, a inicial maiúscula, né? Não ficou claro se isso é uma inicial maiúscula, não. Aqui sim, aqui ficou claro, mas aqui não. CF. O ideal é colocar Constituição Federal Brasileira, né? Porque existem várias Constituições Federais. Mas de qual país, né? É do Brasil, tá bom? Que garante direitos humanos. Então, vírgula, introduzindo aqui, estou explicando o que é. No caso aqui é um aposto explicativo, explicando que essa Constituição garante direitos humanos e fundamentais, tais como a vedação a penas cruéis e degradantes, o respeito à integridade física e moral do apenado. De novo, então o E já introduz o último elemento, não precisava desse ponto e vírgula aqui, né? E também direitos previstos na Lei de Execução Penal, LEP, como cela individual, com área mínima de 6 metros quadrados, respeito às condições de salubridade e a separação entre presos, condenados e provisórios. Ó, ele escreve muito bem, ó. Exceto em coisas muito pontuais ali ele erra, mas, muito boa a escrita dele, usa muito bem a vírgula, a pontuação, padrão. O problema aqui, na minha opinião, é que ele fugiu um pouco aqui do que o aspecto pediu. O aspecto pediu para ele falar os problemas que afetam presídios brasileiros. A banca não pediu para ele falar de soluções aqui, a banca pede para ele falar de soluções aqui no final, ó, né? Propostas para que a realidade prisional seja melhorada. Então, a solução, a proposta de intervenção está no final, no último aspecto. Ele deveria falar sobre essas propostas aqui, que é cumprimento, lógico, tá certo, né? Tem que cumprir a LEP, tem que cumprir a Constituição, mas não aqui. O aspecto 1 pede para falar dos problemas. Então ele poderia ter se aprofundado mais nos problemas. Então poderia ter falado do problema da corrupção no âmbito dos presídios, a falta de valorização dos agentes penitenciários, tá? A cultura do brasileiro de não ressocializar. Então, poderia ter aprofundado um pouco melhor os argumentos do que o aspecto 1 pede, tá? Mas, essa redação aqui não foi avaliada pela banca CESP, eu avaliaria aqui de 0 a 6, eu daria 5. Eu daria 5 para esse aspecto aqui, esse aspecto 1. Continuando. Nesse sentido, conectivozinho, ó, olha a coesão textual dele, ó, inicialmente, nesse sentido, por fim, né? Nesse sentido. Agora vai falar do aspecto 2, ó. Indique por que motivos os problemas dos presídios impactam diretamente a segurança da sociedade. Então, ó, a sociedade sofre também de forma reflexa com esses problemas apresentados nos presídios? Claro que sofre. Se não há reinserção criminal, se não há recuperação dos presos, as pessoas voltam para o seio da sociedade e voltam a cometer delitos. Tá? É um exemplo de vários, né, que podem ser citados. Nesse sentido, outro fator relevante diz respeito aos problemas, ó, dos presídios que impactam a sociedade. Ponto. Mais um conectivo, ó, nesse contexto. Então sempre contextualiza o aspecto por meio de um período curto, ó. Muito padrão a redação dele. Ele segue bem o que a gente ensina nos nossos cursos, nos nossos vídeos, né? Nesse contexto, o sistema prisional mostra-se incapaz de recuperar o detento. Exemplo disso é a taxa de reincidência. Ó, deu uma rasuradinha aqui, tranquilo. Reincidência, que é de 30%. Aí faltou uma vírgulazinha aqui, ó. 30%, de acordo com o Infopem 2019. Show, trouxe um dado interessante. O dado de
de reincidência criminal, que é de 30%. Ele trouxe um dado estatístico, muito show. Fundamenta a resposta dele, traz maior convencimento por parte de quem está lendo. Olha, o cara realmente domina o tema. Trouxe um dado interessante. É muito importante estar atento a esses dados, né? Aí, ó, bem como a ociosidade dos presos, que, ó, faltou uma vírgulazinha aqui, ó, que, segundo o portal de notícias G1.com, faltou uma vírgulazinha aqui, né? A ideia de conformidade, né? Conforme o portal de notícias G1.com, né? E está deslocado, tem que ter dupla vírgula. Apenas 1/5 trabalha e só 1 a cada 8 estuda, o que favorece a ação das facções. Aqui não está claro se é um F, né? Ou se é um P. A letra dele às vezes dá uma mudada durante umas partes, uma letra de um jeito, outras partes é de outro. Tem a ver com nervosismo, né? Você vai tentando diminuir a letra para caber também, ó. Pode ver que a letra dele aqui é um pouco maior, aqui já é um pouquinho menor, para tentar caber. Isso demonstra um pouco de falta de planejamento também. Mas tudo bem, tranquilo. Eu não gostei muito dessa citação ao portal notícias G1.com, porque se é um dado estatístico, não é o G1 que está divulgando, o G1 apenas repercute. É um dado oficial, então ele teria que buscar a fonte oficial, porque não é o G1, não foi o G1 que buscou essa fonte aqui. A fonte já existia. O G1 só repercutiu. Então ele deveria ter apresentado o dado oficial. Seria bem mais forte, né? 1 a cada 8 estuda, né? O que favorece a ação das facções criminosas. Então ele está respondendo o que o aspecto pede. O que o aspecto pede? Poxa, como é que isso repercute na sociedade, né? Aí, ó, o que favorece a ação das facções criminosas que utilizam essas pessoas como soldados do crime. Nota-se que a inércia do Estado, a falta de estrutura dos presídios e a falta de apoio da família, né, e da sociedade fazem com que o não cumpre, ficou sem lógica isso aqui, com que não cumpre seu papel ressocializador. Enfim, ficou sem lógica esse trechinho aqui para mim, né? Beleza, gostei da abordagem dele no aspecto 2 também, né? Trouxe vários dados, fundamentou, mostrou a relação entre uma coisa e outra. E por fim, conclui-se que a realidade... Agora sim é a hora de apresentar propostas, né? Ó, agora sim ele deveria trazer aquelas propostas lá aqui, né? Mas tudo bem, trouxe aqui e tá valendo. Só não está organizado, porque deveria estar aqui. Mas tudo bem. Por fim, conclui-se que a realidade prisional brasileira precisa ser melhorada. Nesse sentido, são fundamentais alternativas para o desencarceramento, tais como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Primeiro exemplo, né? Primeira proposta aqui, ó. E a celeridade nas audiências de custódia. Segunda proposta. Poderia ter explicado melhor como essa celeridade vai ajudar, né? Enfim, expansão da monitoração eletrônica, né? Terceiro exemplo. E políticas público-privadas de apoio ao egresso. Então, público-privadas tem ali um hífenzinho, né? Público-privadas de apoio ao egresso. Faltou um exemplo. Como é que essa política público-privada vai ajudar, né? Como é que isso vai auxiliar? Tem que explicar melhor os argumentos, né? Não fica claro, fica só ali tangente, tá bom? Também é preciso investir na melhoria de infraestrutura dos presídios, no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e armas. Eu achei que ele poderia ter melhorado esse argumento aqui, ó. Por isso que eu falo, tinha que ter trazido isso aqui, ó. Cumprir a Constituição Federal, cumprir a LEP, enfim. No geral, galera, a redação dele tá boa. Gostei. Mais uma redação padrão aí dos nossos seguidores. Eu fico muito feliz de estar ajudando vocês a melhorarem a forma de escrever. Isso me deixa muito grato, cara, porque cada dica dessa aqui é um pontinho a mais para você. E se você tá feliz, eu também tô feliz, porque, cara, isso engrandece o projeto, né? Então, gostei muito, parabéns aí, aluno. De 0 a 20, eu te daria aqui, ó, 18 pontos. De 0 a 20, tá? Muito bom mesmo, padrão. Parabéns, tamo junto, forte abraço e até a próxima.